Olá, muito obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Léo Santos Podcast. O último episódio eu falei um pouquinho sobre o meu segundo empreendimento e a virada que acabou acontecendo na minha vida em direção ao meu primeiro emprego formal em uma grande multinacional de origem suíça. Anos depois, trabalhando lá, eu expliquei um pouquinho no último vídeo, eu tive a oportunidade de migrar para uma outra empresa. Foi um processo muito difícil, muito desafiador, porque eu tinha um laço emocional muito grande com aquela primeira oportunidade que eu tinha tido, mas eu tive que tomar essa decisão para que eu pudesse ampliar ainda mais os meus conhecimentos. Naquela ocasião, a oportunidade era para eu fazer parte de uma empresa de auditoria e consultoria. Essa empresa, ela é a patrocinadora do nosso canal hoje. Isso me alegra bastante, mas o fato é que quando eu tomei essa decisão, 12 anos atrás, eu não sabia exatamente o que seria trabalhar em uma empresa de consultoria e auditoria. Claro que eu imaginava algumas coisas, mas eu não sabia em nível de detalhe. E por que eu tomei essa decisão? Eu sempre tive um ímpeto comercial e um ímpeto de empreendedor. E eu tinha o sonho de ter o meu próprio negócio, a minha própria empresa, de empreender, criar coisas novas. E por conta disso, eu tomei a decisão de conhecer uma empresa de consultoria e auditoria, porque eu sabia que ali eu teria a oportunidade de expandir ainda mais o meu conhecimento, de expandir as minhas habilidades, de ter competências adicionais que um empresário precisa ter. Dentre eles, contabilidade, finanças, supply chain, comercial, gestão estratégica, diversas áreas que, estando do lado de uma firma de consultoria e auditoria, certamente eu teria a possibilidade de enxergar isso de perto, de participar e ainda conhecer diversas empresas diferentes, de setores diferentes, de tamanhos diversos, porque o consultor e o auditor, ele geralmente está atuando para diversas companhias. Existe o auditor interno, que geralmente pode trabalhar dentro de uma companhia, ou também pode ser um auditor interno terceirizado, e tem o consultor interno também dentro de determinadas companhias muito grandes, que ajuda ali a melhorar o desempenho daquela companhia, mas geralmente o consultor e o auditor, ele é um profissional externo, a depender da característica do auditor, do tipo de auditor, ele obrigatoriamente precisa ser um auditor externo, independente, porque existem vários tipos de auditoria. A mais conhecida, que é a auditoria das demonstrações financeiras, existe uma legislação que regula como é que a profissão deve acontecer, existir, como que os profissionais devem se portar, como eles devem realizar as suas atividades, como é que eles devem conduzir os seus trabalhos, formalizar os seus trabalhos, realizar os testes, e existe uma regra muito ampla, muito grande, para que o profissional seja de fato independente e emita um parecer sobre as demonstrações financeiras daquela determinada empresa. Mas as outras modalidades de auditoria ou de consultoria, elas não necessariamente seguem uma questão regulatória, mas ela segue sim a análise de um cumprimento de uma norma, de uma regra, de uma prática contábil, de uma prática tributária, de uma prática de controle interno. Ela de fato ajuda o empresário a compreender se a sistemática da tua organização, da tua empresa, ela está adequada ou não dentro dos parâmetros de melhor prática de mercado, de melhor performance, de sofisticação, de elevação da governança, tudo isso objetivando ter uma empresa de alto nível, uma empresa que possa ser perene, que possa ser sustentável ao longo dos tempos, das décadas, né, ou até dos séculos, como existem algumas empresas em pé até hoje, que foram fundadas séculos atrás.
Tudo isso, obviamente, por conta de diversos fatores, mas dentre eles, sem dúvida alguma, os fatores relacionados a alto nível de governança, alto nível de sofisticação sobre as suas atividades, performance elevada, transparência dos seus números, cumprimento das regras, dos regulamentos, do compliance, seja o compliance legal, regulatório legal, seja por um compliance interno setorial. E quando eu tomei essa decisão, eu ainda não tinha o nível de profundidade exata do que eu faria, mas eu assumi aquele desafio, então eu deixei uma companhia que eu tinha muito conforto, segurança, estava há muitos anos, tinha a possibilidade de crescer bastante naquela empresa ao longo dos próximos anos, mas eu sabia que ao fazer a migração para uma empresa de consultoria e auditoria, eu teria um conhecimento num nível explosivo. Eu teria ali um trabalho numa espécie de panela de pressão. As consultorias e as auditorias, elas trabalham com alto nível de performance, com diversas temáticas quase que concomitantemente. Você lidera, participa de diversos projetos de diversas naturezas ao longo do ano. Então eu sabia que ali eu teria um crescimento acelerado. E esse crescimento acelerado, ele de fato aconteceu. Então, 12 anos nessa companhia, eu saí de uma posição de trainee, que é uma posição inicial, onde você tem ali uma série de aprendizados, uma série de introduções a oportunidades, a conhecimento, a know-how, a técnicas sobre diversas áreas, e hoje eu sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios e marketing dessa firma. Acabei fazendo uma migração da área técnica para a área de desenvolvimento de negócios, especialmente pelo fato de eu ter muita habilidade de comunicação, muita habilidade de relacionamento, e aí me deram a chance de desenvolver isso ao longo da trajetória. Hoje eu exerço a função de diretor nessa companhia. Então tenho uma função estratégica, apoiando sócios na análise de novos negócios, na identificação de áreas que nós precisamos atuar, de áreas que nós precisamos aperfeiçoar ou ampliar o nosso portfólio de serviços, de soluções, identificação de eventuais negócios que nós podemos adquirir ou determinadas praças que nós precisamos atuar. Tem uma relação muito forte com projetos internacionais vindos de uma rede internacional que nós participamos. Então existe hoje uma participação muito ativa da minha atividade junto à estratégia do negócio, junto aos principais líderes que são sócios desse escritório. Mas ao longo desse período eu tive o meu processo de aprendizado. Então eu fui trainee, fui assistente, e um pouquinho antes de me tornar sênior, eu fiz a migração, mas foram ali 2 anos de exposição no mercado diverso. Então, trabalhei para construtoras pesadas, que são construtoras especializadas em infraestrutura. Então, quando nós olhamos rodovias, pontes, viadutos, toda essa estrutura, essa infraestrutura que move cidades, estados e o país, existem construtoras especializadas só nessas grandes obras. Então eu tive a oportunidade de trabalhar para alguns clientes especializados nessa área. E essa área é uma área muito grande, são normalmente companhias muito relevantes que atuam com construção pesada, né, com esse tipo de área. Porque imagina você construir uma rodovia ou ampliar uma rodovia, e ao longo da rodovia tem ali suas obras de arte, suas pontes, enfim, tem toda uma característica especial de obra pesada que envolve mão de obra massiva, são milhares de colaboradores daquela empresa trabalhando, são centenas ou, a depender, milhares de equipamentos sendo alocados naquela obra para ser apoiadores do processo de desenvolvimento da obra. Existem diversos prestadores de serviços das mais diversas áreas, especialidades, para apoiar em demandas específicas.
existem os fiscalizadores. Geralmente essas obras de infraestrutura elas são demandadas pelo governo, né, pelo poder concedente, que é o Estado, o município, o governo federal. Então, quando se lança um projeto desse, existe a visão clara e muito próxima ali do ente estatal, público, analisando, acompanhando para verificar se de fato tudo que foi combinado num edital, numa licitação, está sendo cumprido dentro do prazo, dentro das especificações técnicas, dentro do preço que foi determinado. E aí, uma construtora de grande porte, de alto nível, que precisa garantir o cumprimento dessa obra dentro do prazo, com o melhor preço, com o melhor custo, com a melhor condição, dentro das melhores possibilidades, mostrando também ao governo que ele está fazendo tudo de acordo com o que ele com o que ele combinou e assinou em contrato, ele contrata firmas de auditoria para acompanhar determinados processos, determinadas atividades, para ver se as atividades estão sendo cumpridas de acordo com o que ele determinou, de acordo com as regras que ele determinou. Isso envolve registro contábil, apuração fiscal, lançamento de nota fiscal para pagamento, pedido de compra, que vem decorrente de uma negociação feita pelo departamento de compras, que fez uma cotação com 3, 4, 5 fornecedores, que analisou as melhores condições, que analisou o melhor preço, que analisou a melhor rapidez ali para entregar aquele produto, e aí isso chegou na obra, precisa ter alguém que confere aquele material, para ver se o material de fato é o que foi comprado, na quantidade que foi comprado, não pode ter nem menos e nem mais, conferir se aquilo está condizente com a nota fiscal, enxergar se aquilo tem um pedido de compras, lançar no tempo adequado no departamento de contas a pagar. O departamento de contas a pagar, por sua vez, tem que fazer toda a conferência daquela nota fiscal, ver se está tudo parametrizado de acordo com o que foi determinado e lançar para pagamento. Então, esse processo numa obra de infraestrutura que envolve milhões de notas fiscais, milhares de colaboradores, centenas de prestadores de serviços, um volume de investimento bilionário muitas vezes, é uma coisa muito complexa. Então, qualquer eventual desvio do que os acionistas desejam, do que o governo espera receber, pode ter um impacto muito grande. Né? Então, para garantir que não tenha fraude, para garantir que tenha um melhor processo, um processo eficiente, um processo de alto nível, para garantir que os controles internos daquela companhia estão funcionando, as empresas contratam os auditores para ajudar a analisar toda essa sistemática. E eu participei de muitas e muitas obras. Viajei São Paulo inteiro, pelo interior, em ampliações de rodovias, em obras públicas muito grandes, né? Então foi uma experiência muito bacana, muito boa, e me trouxe uma bagagem super relevante. Mas também tive a oportunidade de prestar consultoria para uma empresa, por exemplo, que desejava vender o seu negócio. E ao querer vender o seu negócio, essa empresa precisaria fazer um valuation. O valuation ele é muito falado hoje em dia, porque nos últimos anos, na última década, teve uma explosão de empresas de tecnologia sendo vendidas, muitos unicórnios, muitas companhias sendo criadas e desenvolvidas, e aí o termo valuation passou a fazer parte do vocabulário de muitos empreendedores, de muitos empresários, do público em geral. Mas o valuation ele nada mais é do que uma análise de um determinado negócio com o objetivo de determinar uma referência de preço para aquele negócio. Essa referência de preço ela seria como se fosse uma tabela FIPE para o seu carro. Não existe uma tabela FIPE para as empresas, embora exista a possibilidade de você comparar algumas determinadas empresas, caso ela tenha comparáveis disponíveis no mercado. Mas num cenário em que especial do Brasil, ou até mesmo de todo mundo, onde características locais impactam, por exemplo, no Brasil tem uma sistemática tributária
totalmente diferente da sistemática do mundo. Então, existe a necessidade de você olhar a sistemática tributária da empresa, olhar a capitalização dessa empresa, se ela é uma empresa altamente capitalizada ou não, se ela é uma empresa que toma muito investimento do mercado ou não, se ela pega muito dinheiro emprestado ou não, se ela tem performado muito bem ou não, tem crescido nos últimos anos, se existem premissas que podem ser adotadas numa análise que pode jogar essa empresa para uma valorização maior ou menor. Então, existe uma análise chamada valuation que determina o preço referencial de um determinado negócio, porque cada negócio é um único negócio. Mesmo que ele tenha semelhança com outros, mesmo que ele seja atuante em um setor que existem outras empresas, aquele determinado negócio ele é um negócio único, não existe nenhum outro negócio igual 100%. Então precisa fazer uma análise para identificar exatamente o preço daquela empresa. Isso é um valuation. Existe uma metodologia para ser adotada, na realidade existem várias metodologias para você determinar o preço referencial de um negócio, mas existem metodologias mais adotadas em nível mundial. Então, metodologias como fluxo de caixa descontado é uma, a metodologia que vai determinar o EBITDA da companhia é uma outra. Então, a depender do objetivo do empresário, a depender de qual é a modalidade que mais se negocia a empresa naquele setor, ou a depender de qual valuation, qual metodologia vai trazer um melhor valor para aquele negócio, ele pode adotar aquilo para ter uma base de negociação, caso ele queira vender, caso ele queira se fundir com uma outra empresa, ou caso ele simplesmente queira conhecer os números da sua companhia, quanto é que aquela empresa dele vale para fins de organização patrimonial, para fins de eventual sucessão, para fins de eventualmente captação de algum crédito no mercado. Então, o valuation ele é uma metodologia de avaliação de um determinado negócio para fim de obtenção de um preço referencial, uma tabela FIP para aquele seu negócio. Então eu tive a oportunidade de avaliar uma empresa, óbvio que junto com uma equipe, eu era ali o júnior daquela equipe, havia pessoas muito sêniores, e eu participei desse processo de modelagem financeira, projeção dos números, aplicação da metodologia para trazer a valor presente, compreender o mercado que aquele negócio estava inserido, e aí num valuation você tem a oportunidade de compreender um pouco mais de maneira mercadológica aquele negócio. Então, essa empresa, que era uma empresa do setor de vinhos, ela concorre com quem? Qual é o market share dela dentro do mercado, né? Qual é o percentual que ela tem de todo o mercado de venda de vinhos? Quanto que ela vende? É 5%? É 10%? É 50%? Isso também determina o poder que ela tem, o desejo que ela vai trazer para um eventual investidor, para um eventual comprador desse negócio. E durante esse processo eu aprendi muito, fui atrás de informações econômicas, informações mercadológicas, mergulhei no setor de vinhos, compreendi quem eram os principais players daquele negócio, entendi giro de estoque, que é um grande desafio para quem tem um comércio varejista de vinhos, porque ticket médio é alto, você tem que ter uma variedade muito grande de rótulos, você não consegue ter um giro tão grande para você trazer dinheiro, e você geralmente tem que comprar grandes quantidades, mas você tem uma venda alongada daquele determinado produto. Então imagina que você compra uma caixa com 12 garrafas de vinho de um determinado rótulo e você vai pagar à vista ou no máximo 30, 60 dias, só que você vai vender estas 12 garrafas ao longo de 12 meses e você vai receber isso, a depender da forma que você vende, você também vai receber isso em 13, 14, 15 meses alongado. Então, eu vendo uma garrafa no mês seguinte, daqui 2 meses eu vendo 2 garrafas, daqui 3 meses eu não vendo nenhuma, e assim vai indo sucessivamente. Então, você tem um descasamento de caixa, você tem que tirar dinheiro do bolso, comprar um determinado produto, um produto que você vai
receber ele alongado ao longo de muito tempo. Só que não é uma caixa que você compra quando você é um comércio varejista gigante, que você tem já um mercado a atuar, já tem diversos clientes. Imagina que o cliente chega na sua loja e ele deseja o rótulo A, o rótulo B e o rótulo C. E ele confia em você, ele tem uma memória afetiva ao seu estabelecimento, ele tem um carinho pelo relacionamento que você tem com ele, pela experiência que ele tem na sua loja. E aí você diz para ele, não, eu só tenho o rótulo A, eu não tenho o rótulo B nem o rótulo C, porque infelizmente eu não tinha dinheiro para comprar esse rótulo B e esse rótulo C. Então essa opção não existe, porque o consumidor ele vai se afetar com aquilo, o consumidor, o cliente, ele quer aquele produto. Então ele vai trocar de varejo A para o varejo B. Desta forma, o varejista, para ele não deixar de atender o seu cliente, ele vai ter que comprar uma caixa do rótulo A, uma caixa do rótulo B, uma caixa do rótulo C, vai ter que desembolsar o volume financeiro necessário ali para compra desses produtos à vista e ele vai receber isso ao longo de muito tempo. Então, o varejista ele tem que ter um estoque muito grande de diversos produtos, uma variedade muito grande, ele tem que ter um desembolso de caixa imediato imenso e um recebimento muito alongado. E esse giro do estoque não faz com que ele consiga pagar a conta todo mês. Então, o que muitos varejistas fazem? Ele toma dinheiro no banco ou ele faz alguma operação financeira estruturada para ele ter um volume de caixa adequado para ele conseguir comprar isso. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, que é benéfico para que o negócio dele exista, ele está pagando uma taxa bancária para o banco. Ele está pagando taxas financeiras para instituições financeiras, porque o business da instituição financeira é emprestar dinheiro. Então, num mercado altamente competitivo como o varejo, em que as margens são muito baixas, o volume de produto e variedade que você tem que ter é muito grande, a necessidade de caixa que você tem que ter é muito grande, se torna um business muito complexo, se torna um business que está mais relacionado a ter muito bem estruturado uma estrutura financeira dentro do business do que o fato de você ter bons vendedores lá na ponta. Você tem que ter bons vendedores lá na ponta, tem que ter uma experiência do cliente muito boa, você tem que ter ali um contexto experimental, um relacionamento com o teu cliente, de modo que ele sempre compre de você, sempre aumente as vendas, as compras junto a você, mas você tem que ter uma estrutura financeira por detrás muito grande, muito robusta. E o que isso me trouxe como conhecimento, como insight? É que nem todo negócio que nós, como pessoas físicas, andando na rua, olhando um estabelecimento, muitas vezes podemos achar que é um baita de um negócio, um bom negócio, às vezes até mesmo porque nós somos consumidores daquele produto ou daquele serviço, não significa que esse negócio ele é um bom negócio para um empresário, para um empreendedor. Ou não significa também que você tem o know-how necessário para cumprir os desafios necessários para esse negócio. Então, mesmo eu, nessa ocasião, sendo um profissional de nível júnior, contribuindo num processo de valuation de uma companhia, eu tive a oportunidade de ampliar a minha visão, ter uma visão muito mais ampla, expandida sobre características de um determinado negócio para que eu tomasse a decisão no futuro. Lembra que lá no passado eu disse, eu vou para uma consultoria, para uma auditoria, porque um dia eu quero ser empresário, um dia eu quero empreender num negócio maior. E para isso eu precisaria aprender sobre as características do negócio. E ali estava uma das minhas primeiras lições. Nem todo negócio é para determinadas pessoas. Por quê? Às vezes você é um bom comerciante. Às vezes você é um bom comercial. Você cresceu dentro de um varejo, né? Mas o seu negócio especificamente precisa de um capital elevado, capital intensivo. E você não tem o know-how para administrar capital intensivo. Ah, mas isso vai me fazer não empreender no setor ou não atuar no setor? Não é isso que eu quero dizer.
Eu quero dizer o seguinte, se você conhece isso, você vai ter que buscar conhecimento para se especializar, aprender a administrar recursos financeiros da melhor maneira, aprender a se relacionar com instituições financeiras das mais variadas, aprender a se sofisticar do ponto de vista de captação de recursos, para que você consiga fazer isso da melhor maneira, com a melhor performance, com o menor custo, contribuindo para o desenvolvimento do teu negócio. Se isso for muito caro ou muito demorado, obter todo esse conhecimento, talvez você possa buscar uma pessoa no mercado para ser o seu par, para ser o seu sócio, para ser um colaborador parrudo que vai te ajudar com tudo isso que é requerido para o teu business. Mas talvez, no seu negócio, o que mais importa é de fato ter uma estrutura de vendas muito robusta, muito intensa, com estratégias comerciais agressivas, com estratégias de marketing para exposição da marca, para captação de leads, muito intenso. Então, a depender do teu negócio, você vai ter que ter uma intensidade maior em um lado ou do outro. Isso não significa que você não tem que ser sofisticado em ambos, isso não significa que você não tem que dominar ambos, entender os principais aspectos de ambos. Você tem que saber sobre finanças, tem que saber sobre operações, tem que saber sobre comercial e tem que ter uma visão estratégica para você guiar o futuro do teu negócio. Mas você precisa ter pessoas especializadas em cada uma das cadeiras e tem que ter muito claro, talvez uma dessas áreas ela tenha um poder ou uma influência ou um risco muito maior para o teu negócio. Porque se você falhar numa estrutura de captação de recurso, pegando dinheiro muito caro para financiar um negócio que eventualmente a margem seja muito apertada, muito espremida e não compense, você pode estar criando uma bomba relógio que a qualquer momento ela vai explodir nas suas mãos. E esse explodir nas suas mãos significa o quê? Significa a falência do teu negócio. Significa a redução de ganhos para o seu negócio. Significa a diminuição da tua exposição no mercado, significa a redução de vendas, significa a redução da sua capacidade de compra de produtos e, por consequência, a insatisfação do teu cliente, que vai analisar outros concorrentes para comprar os vinhos. Aí vem aparece alguém que dá o suporte, dá o atendimento, dá a experiência e tem o volume de soluções, de produtos que ele precisa, aí ali finaliza a sua relação com aquele cliente. E cliente insatisfeito não volta mais. Então, isso é muito complicado. Então, além da experiência em auditoria de controles internos em construção, além da experiência que eu tive em fazer o valuation de uma empresa de vinhos, eu também tive a oportunidade de fazer consultoria para a indústria, consultoria para construção civil, empresa que constrói prédios, constrói e incorpora prédios. Tive a oportunidade de fazer consultoria para empresas pedreiras, para concessões, para diversos negócios. Foram diversas empresas ali que eu tive a exposição. Foram diversos setores de diversos tamanhos, empresas de capital fechado, empresas de capital aberto, durante 2 anos. Ou seja, em 2 anos de trabalho, eu vivenciei diversos tipos de trabalhos diferentes, em diversas empresas diferentes, de diversos setores diferentes, em diversas localidades. Tiveram empresas que eu fiz em São Paulo. A empresa estava em São Paulo, então eu precisava ir até aquela unidade. Em Guarulhos, em Mauá, em São Paulo mesmo. E tinham empresas que estavam em outros estados. Então, vai para o Paraná, vai para o Rio de Janeiro, vai para outras regiões, porque o cliente está lá. E nessas localidades, você também conhece outras culturas, outros estilos de vida, outros estilos de profissionais, outros modos de se trabalhar. Você conhece sistema SAP em uma empresa, o sistema Oracle em outra, o sistema TOTUS em outra e um sistema desconhecido
para a maioria do público em uma outra empresa. Você começa a desenvolver um repertório empresarial muito grande. Em pouco espaço de tempo, eu tive a oportunidade de aprender muito, o que muitas vezes pessoas trabalhando numa mesma empresa, numa mesma atividade, não vai conhecer estando lá por 10 ou 15 ou 20 anos. Porque o setor de consultoria e auditoria, ele trabalha numa intensidade muito grande, ele trabalha numa modalidade de panela de pressão. O produto, que é o profissional, fica pronto muito mais rápido, muito mais rápido. Você é exposto a situações muito intensas, projetos complexos, que envolve uma multidisciplinaridade gigantesca de conhecimentos. Você está sempre rodeado de pessoas muito boas, profissionais que complementam o teu conhecimento, profissionais para cima que estão te instruindo sobre o que fazer em determinadas atividades, e aqueles projetos, geralmente, eles têm que ser iniciados e concluídos dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando o projeto é muito longo, ele conclui em 1 ano, mas mesmo sendo um projeto de 1 ano, você não ficou fazendo a mesma coisa 1 ano, você ficou dentro daquela empresa de um projeto muito amplo e passou por diversas áreas. Começou trabalhando na área de contas a pagar, concluiu o projeto, entendeu ali as falhas do processo, as ineficiências daquela atividade, os problemas que estão causados por questões sistêmicas ou por questões humanas, o que pode ser melhorado. Você conclui o relatório e apresenta para o cliente. No mês seguinte, vou fazer a consultoria na área de compras, vou entender a sistemática de compras, as regras de compras, se aquelas regras adotadas pela empresa estão alinhadas com as regras adotadas pelo mercado em geral, pelas boas práticas de gestão de compras. Vou fazer uma auditoria de alguns casos para ver se aqueles casos cumpriram todas as etapas exigidas pelas regras de compras daquela empresa. Por exemplo, fez 3 cotações, essas cotações foram com empresas reconhecidas no mercado, essas empresas não podem ter relação com nenhum familiar daquela empresa para não ter conflito de interesses. As propostas técnicas, elas estão aderentes, elas estão equiparadas, elas foram validadas por um setor técnico sem saber o nome da empresa e saber o preço daquele negócio. Depois, o departamento de compras fez uma rodada de negociação correta com os players, fez a mesma atividade com os 3, pediu as melhores condições, questionou a melhor entrega, a melhor rapidez e, por fim, tomou a decisão de compra seguindo ritos de alçadas de aprovação numa determinada empresa muito grande. Pessoas, por exemplo, do departamento de compras não podem comprar nada sem aprovação acima de 5 mil. Mas se passar de 15, não é só a aprovação do chefe, tem que ser o chefe mais o chefe do chefe. E assim por diante. Então existem várias regras. Então, no primeiro mês, contas a receber, no segundo mês, compra, no terceiro mês, contas a pagar, no quarto mês, tesouraria, no quinto mês, tecnologia, no sexto mês, operações, no outro mês, supply chain. Então você vai cobrindo muitas vezes durante um período de 1 ano várias áreas, vários departamentos, conhecendo várias pessoas diferentes. E um ponto muito legal, como a auditoria e a consultoria são projetos, são necessidades estratégicas para a companhia, ali tem informações muito sensíveis, informações muito importantes para a companhia tomar decisão. Ou ela vai tomar decisão de dizer, está tudo bem, estou seguindo pelo caminho correto, está tudo sendo feito da maneira correta, ou existem problemas identificados, mas estes problemas são problemas conhecidos por mim, pela administração, tem determinados riscos, mas é um risco que eu consigo administrar, ou não. Opa, tem uma fraude aqui, tem um sinal de fraude, tem uma possibilidade de erro, tem uma falha muito significativa, eu preciso tomar uma decisão de mudar esse processo, de mudar uma determinada pessoa, de mudar uma determinada área, de remodelar
a forma como é feita. E por ser algo sensível e que se torna base para a tomada de decisão, quem geralmente contrata este trabalho dentro de uma companhia são os diretores. É o que nós chamamos de C-Levels. É o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro. É o Chief Executive Officer, que é o presidente. Ou o conselho de administração. Ou o dono da empresa. Ou o comitê de auditoria daquela empresa. Então, existem algumas instâncias de governança que podem ser os tomadores de decisão de contratação e os receptores daquele relatório para tomada de decisão. A depender da característica da empresa, vai para um órgão diferente ou para vários órgãos da administração. Então você se relaciona numa auditoria e consultoria com muitos profissionais de alto nível, profissionais com 25, 30 anos de experiência profissional, pessoas muitas vezes gabaritadas, que têm um nível de escolaridade altíssimo, profissionais que falam 2, 3 idiomas, profissionais que tiveram experiências internacionais. E por isso que você desenvolve um nível de maturidade muito rápido, um nível de conhecimento muito rápido, porque você está inserido num contexto muito evoluído, muito avançado. O nível de seriedade é tão grande que você se força intencionalmente a falar igual a eles, a se portar igual a eles, a formalizar documentos igual a eles, a fazer um processo muito organizado, muito adequado, muito independente, para você de fato contribuir e conseguir participar desse meio. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você convive com pessoas de altíssimo nível numa determinada área, você inevitavelmente vai evoluir seu nível. Óbvio que você precisa de tempo, de conhecimento, de bagagem, mas você consegue rapidamente aprender e evoluir diversos degraus estando próximo de pessoas muito boas, pessoas com muita experiência, com muita bagagem e que podem agregar bastante para a sua carreira. E foi assim que aconteceu nos meus 2 primeiros anos dentro dessa consultoria, dessa empresa de consultoria e auditoria, a PPIC, que é a empresa que eu trabalho até hoje. E foram anos curtos, 2 anos trabalhando na área técnica, até que eu migrasse para a área de desenvolvimento de negócios, mas foi uma experiência gigantesca, imensa, muito boa, me forjou bastante num olhar profundo dos riscos que uma empresa tem, das possibilidades que uma empresa tem, das oportunidades que uma empresa tem, das características que cada empreendedor, empresário, executivo, colaborador precisa ter para dominar um determinado business, um determinado negócio, evitando riscos, evitando problemas, e possibilitando o crescimento e a sustentabilidade daquele determinado negócio. Sem contar as amizades, os relacionamentos, o networking que você faz de maneira riquíssima, que, como eu mencionei, te coloca num outro patamar. É um conselho que nossos pais, nossos avós sempre nos deram quando pequenos. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Isso é totalmente válido para o mercado de trabalho. Não importa onde você está inserido. A minha experiência ela está relacionada na última década a uma empresa de auditoria e consultoria que proporciona isso. Mas se você está dentro de uma corporação que talvez o crescimento não seja tão acelerado como determinados negócios, mesmo assim você consegue se impulsionar ao fazer amizades, estabelecer relacionamentos e se conectar, querer trabalhar em projetos mais complexos, em pedir mais trabalho para o seu chefe, em se conectar com pessoas chaves dentro daquela determinada companhia, pessoas que, como eu mencionei, vão compor ali o seu ciclo de relacionamento e vão te impulsionar para o próximo nível. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho daquilo que eu vivi alguns anos atrás, o meu início de carreira num setor muito desafiador, que é o de auditoria e consultoria, mas que me proporcionou um crescimento imenso. Se você conhece alguém do setor de auditoria, de consultoria, alguém que quer entrar neste setor, ou se você conhece alguém que talvez tenha uma história semelhante,
compartilha com ele, pede para essa pessoa assistir esse conteúdo e eu convido você e a essa pessoa nova a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir os nossos conteúdos, compartilhar esses conteúdos nas redes sociais, especialmente lá no LinkedIn, onde o público empresarial fala bastante, interage, participa, porque todas as quartas-feiras nós estamos aqui trazendo conteúdo sobre carreira, negócios, empreendedorismo, com pessoas interessantes, e nesse novo capítulo que eu venho trazendo um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho daquilo que eu vivi ou daquilo que eu aprendi. Não necessariamente o que eu vou trazer aqui é algo que eu vivi diretamente, mas que pessoas ao meu redor viveram, compartilharam suas histórias comigo e eu tirei um aprendizado dali. Então isso compõe meu repertório de vida, meu repertório de base de tomada de decisão no meu dia a dia. Meu muito obrigado e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.